Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o futuro da profissão de roteirista, principalmente aqui no Brasil. O que nos aguarda? O que aguarda você que quer escrever o seu primeiro roteiro? Fique comigo até o final do vídeo. Bom pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a série The Morning Show, né? Tá aqui no card aqui, ó, se você quiser ver depois, é só você ir lá conferir. Uma das questões que eu faço na análise, por que a série está tendo relativo sucesso, é a estratégia que eles estão trabalhando de trazer para dentro da série questões muito atuais, Guerra da Ucrânia, por exemplo. E recentemente agora, né, umas 2 semanas atrás mais ou menos, nós tivemos o final da 3ª temporada da série. E eles abordaram uma questão muito sensível, né, para quem está nessa indústria, que é o fim da televisão aberta, o fim da televisão como a gente conhece hoje. Isso vai acontecer no Brasil? Isso vai acontecer lá fora, né, primeiro e depois vai acontecer aqui no Brasil? Você que está me assistindo aqui pelo canal do YouTube, você assiste televisão aberta hoje em dia? Né? O que você assiste? Deixe aí nos comentários aí pra gente saber o que você assiste, se você não assiste mais. Mas isso impacta a vida dos roteiristas? Com certeza impacta. Mas nós temos algumas questões que a gente deve trazer aqui para o nosso contexto, do contexto brasileiro. Na questão do futuro da profissão do roteirista, nós temos 2 questões importantes. Uma é essa questão da inteligência artificial, que eu já fiz um vídeo aqui também, e ela não é brincadeira, pessoal, ela veio para ficar mesmo. Não foi à toa que o pessoal do Sindicato de Roteiristas lá nos Estados Unidos fez uma greve de mais de 150 dias, quase 150 dias, para ter, uma das questões era exatamente como lidar com a inteligência artificial, e ela realmente vai impactar. Ela vai trazer uma agilidade, uma rapidez, ela vai trazer uma necessidade de adaptação do próprio roteirista no uso da ferramenta ou no seu processo criativo. Então é muito provável que você, como roteirista, já no início de carreira agora, ou se estiver me vendo aqui, alguém que já faça roteiros, com certeza você vai ter que rever o seu processo utilizando a inteligência artificial, porque realmente é um caminho sem volta. Lembrando que nós estamos no começo dela, as máquinas ainda estão no momento de aprendizagem. Imagina essas máquinas de inteligência daqui 5, 10 anos. Então, realmente, você que está entrando na faculdade agora, faculdade de cinema, de rádio, televisão, internet, vai ter aulas de roteiro, você tem que pedir ao seu professor que trate disso dentro da disciplina. Porque se você não pedir para ele, ele não vai tratar. Ele vai te ensinar o roteiro tradicional, né, de 100 anos atrás, de 1888, quando foi inventado o cinema, brincadeira. Mas realmente você tem que ter esse cuidado, procurar se informar e ver como você pode adaptar o seu processo criativo na produção do seu roteiro. E a segunda questão é essa do fim da televisão. Lá na série eles trataram isso de uma forma muito bonita, muito legal, né? Dando até o devido respeito à televisão como indústria de cinema, como indústria, né, de produção, de informação, do jornalismo principalmente, porque lá nos Estados Unidos tem uma questão importante. As grandes emissoras, o forte dela mesmo é só o jornalismo, o entretenimento, que hoje é feito pelo conglomerado, né? A Disney, por exemplo, é dona de uma emissora de televisão. Quem produz o entretenimento dessa emissora são os estúdios Disney, não a emissora de televisão. A emissora de televisão dos Estados Unidos é realmente para transmitir, emitir, né, broadcast, né, a transmissão em rede e jornalismo, né? Então, mas se elas acabam aqui no Brasil, principalmente, como é que fica? Onde você vai ter o lugar para trabalhar aqui no Brasil? Sendo que uma das grandes produtoras de conteúdo no Brasil são as emissoras de televisão. Então, o que acontece lá hoje? Realmente, pessoal, essas empresas grandes, que têm mais de 15, 20 mil funcionários, se tornaram muito grandes para serem sustentadas só pelo comercial, pela publicidade, pelos intervalos comerciais de programação ou licenciamento de produtos. Elas estão tentando a todo custo entender esse processo de migração para o digital, oferecendo serviços on demand. A Globoplay, por exemplo. E do outro lado, nós temos as empresas de tecnologia, como a Apple TV, que é a produtora responsável o canal responsável, né, pela The Morning Show, que está na Apple TV, fazendo televisão. Ou seja, uma emissora, uma indústria midiática, que é uma plataforma de mídia que é televisão, tentando entender o mundo da tecnologia, da informação, oferecendo produtos sob demanda. E temos do outro lado as empresas de tecnologia que não são plataformas de mídia, oferecendo produtos de mídia. Qual é o futuro mais previsível aí? Que essas indústrias se fundam em algum momento. E foi exatamente o que foi tratado no episódio, né? Há ali uma tentativa de reestruturar a televisão, que a personagem principal, feita pela Jennifer Aniston, faz parte,
E a empresa ia ser fechada, e ela foi exatamente salva no último capítulo da série pela fusão, né, de duas grandes emissoras de televisão. Aqui no Brasil isso pode acontecer? Muito difícil. Eu acho muito difícil a SBT comprar a Rede TV, ou a Bandeirantes, ou a Globo comprar uma outra e se fundir. O que vai acontecer são as empresas estrangeiras que vão tentar entrar no mercado brasileiro, comprando aí, talvez na bacia das almas, vamos dizer, as emissoras de televisão. Isso porque uma coisa é fato, pessoal. A TV a cabo, que durante lá nos anos 90 ameaçou as emissoras de televisão, e juntamente a TV a cabo, que ameaçou os estúdios de cinema, né? A internet, que ameaçou a televisão lá nos anos 90, hoje são ameaçadas pelas indústrias de tecnologia. A TV a cabo hoje vem perdendo muito da sua audiência, do seu número de assinantes, por conta do custo e das ofertas de produtos mais de nicho, produtos mais nichados, como a gente fala. Se a televisão a cabo se fundir ou se transformar só sob demanda, se adaptar, não sei o que vai acontecer direito aqui no Brasil, é menos um lugar ainda para você exercer essa profissão. Então, é possível que aconteça isso no Brasil? É possível. Talvez nós vamos ter aí muitas mudanças interessantes nos próximos 5 anos em relação à nossa indústria de televisão no país. É possível que muitos postos de trabalho se fechem? É possível, sim. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas de tecnologia estão aumentando suas ofertas de trabalho. A HBO já lançou uma série brasileira, a Netflix já lançou outra série brasileira agora. Vários canais estão, inclusive, está uma discussão política para que haja cotas de produção brasileira nas plataformas de streaming. Então as coisas estão se ajeitando. Mas é muito provável que o momento, a situação atual não permaneça por muito tempo. Porque é muito caro fazer televisão. Então você, como roteirista, você tem que estar aberto para todo tipo de trabalho. Você tem que entender como é que é o processo de criação de uma telenovela, de um filme ou de uma série para televisão aberta, que agora está quase se fundindo, né? Vai para a Globo primeiro, depois vai para a Globoplay, depois a Globoplay vai para a Globo. Mas você tem que entender esse processo. Você tem que entender como é que é o processo de criação para streaming. Existe diferença até mesmo se uma série no streaming ela é lançada de uma vez só, como The Witcher, por exemplo, que foi todos os episódios de uma vez, ou como The próprio The Morning Show, que é semanal. Como é que o roteirista tem que se adaptar a essa decisão, que às vezes é muito mais uma decisão corporativista e não do próprio roteirista? Quem decide se a série vai inteira ou se vai por semana é os donos do estúdio, são os CEOs das empresas. Mas o roteirista tem que saber que se ele for semanal, ele vai ter que ter um gancho ali maior do que aquela série que é disponibilizada de uma vez só. Isso eu estou falando de uma questão básica, né? Existem outras ainda, que são mais específicas quando você está trabalhando esse tipo de recebimento, né? de recepção que as pessoas têm das séries. E outra questão muito importante, o próprio YouTube. Tem gente fazendo roteiro para documentários para YouTube, para filmes para YouTube, que ainda é mais diferente ainda. Porque as regras que lidam com a audiência em relação ao YouTube e em relação à TV são completamente diferentes. Na TV nós temos uma questão centrada no outro, centrada na estética da recepção, né, da audiência. No YouTube é o algoritmo, você tem que saber como é que o YouTube funciona, como é que ele vai divulgar o seu vídeo, o seu filme dentro da plataforma. Então não são questões simples, mas que o roteirista tem obrigação de saber. Então uma coisa você tem certeza, a gente não sabe qual vai ser o futuro, mas ele não será a mesma coisa de hoje. Então você tem que estar cada vez mais ligado e perceber que as alterações, as adaptações necessárias à profissão, você que quer ser roteirista, são necessárias e você tem que começar a entendê-las agora. Não vai tentar fazer isso depois, quando o mercado estiver estabelecido, essa configuração se ajeitar, aí você vai com certeza perder, né, espaço para quem está chegando mais novo, já nesse ambiente integrado, ou que se preparou antes de você. Uma coisa é certa, você tem que entender o processo de produção do roteiro para as diferentes mídias, para as diferentes plataformas. Por mais que você esteja ouvindo falar que elas são integradas, que tanto faz agora escrever para televisão ou para o YouTube, não importa como a pessoa vai receber, isso é quem fala isso é que não conhece mesmo a estrutura da produção de uma mensagem, né? De uma forma de contar história.
E eu vejo muita gente falando isso até mesmo dentro da televisão, diretores famosos, que falam, não existe diferença em escrever para televisão para cinema. Existe sim, existe muita diferença. Né? Tem um cara chamado aí, né, que já morreu infelizmente, chamado Mark Luhan, ele falava assim, o que importa é o meio onde a mensagem vai ser transmitida. O meio, ele acaba criando uma forma da mensagem ser transmitida e recebida pelas pessoas. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. O streaming é uma forma, os canais fast são outra forma, que é outro tipo de plataforma também. O YouTube, TV aberta e streaming. Até no século XX nós tínhamos aí cinema e televisão como as duas principais formas de distribuição de produto audiovisual, agora nós temos TV aberta, cabo, vídeo on demand, streaming e YouTube, né? Sendo que parece que eles fazem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá? O Netflix não é a mesma coisa que o YouTube. Por quê? Porque as pessoas usam de forma diferente. E o algoritmo se adapta a essa diferença. Isso que é importante você pensar. Por mais que a gente esteja transmitindo, ou exibindo, ou distribuindo o mesmo conteúdo, a forma como as pessoas utilizam essa ferramenta é diferente. Vou dar um exemplo para você. Tá ficando meio longo o vídeo, mas aguenta um pouquinho, já estou acabando. Futebol. Nós temos, futebol é o jogo. Tá? Eu tenho a modalidade futebol de campo e eu tenho a modalidade futebol de quadra. Eu posso pegar os jogadores de futebol de campo e colocar numa quadra para jogar? Posso, mas vai ser uma bagunça danada. Né? São 22 jogadores numa quadra pequena, bola diferente, vai ficar uma correria, o jogo não vai prestar. Eu posso pegar os jogadores de quadra e colocar no campo para jogar bola? Posso, mas eles não vão aguentar jogar 5 minutos, que a diferença de tamanho de campo é muito grande, vão correr, só 5 pessoas de cada lado, não vai aguentar. Ou seja, apesar do jogo ser o mesmo, o que condiciona as estratégias de cada jogo, o que condiciona a forma como vai ser jogado, como vai ser vencido uma partida, é completamente diferente de um para o outro, apesar de ser o mesmo jogo. E aí nós temos futebol de praia, que é outra questão ainda. Futevôlei é uma outra modalidade, uma variante. Né? Então, ou seja, é a mesma coisa na produção audiovisual. Televisão é uma coisa, Netflix não é televisão, ela é outra coisa. YouTube não é nem Netflix nem televisão, é outra coisa, mas todos distribuem produtos audiovisuais. Todos podem distribuir filmes, novelas, séries, mas o modo como as pessoas utilizam e determina a diferença nessa produção. Saber como as pessoas utilizam, ou seja, conhecer o seu público, é hoje fundamental. Principalmente nós estamos falando numa indústria de nicho. Aí é mais evidente ainda a necessidade de você conhecer o seu público, como ele usa a plataforma e como a plataforma se adapta a essa possibilidade de entrega de seu conteúdo para a audiência. É completamente diferente, pessoal. Então o futuro da produção do roteirista está em transição. Ela começa agora a ser impactada por essas novas tecnologias, ela vai ainda ser trabalhada e formatada de acordo com essa nova configuração, até porque tudo ainda está muito aberto e a gente vai ter muita surpresa aí durante alguns anos que vão vir. Então ele está num processo de transformação. Algumas pessoas se adaptam melhor nesses processos e outras não. Então é provável que alguns roteiristas percam o emprego, é provável que alguns nem consigam conseguir o seu tão sonhada produção, né, do seu primeiro roteiro, mas do outro lado é muito possível que várias outras pessoas consigam se adaptar melhor e ter aí uma oportunidades muito valiosas de trabalho dessas portas que estão sendo abertas por conta da nova tecnologia. Então o recado, resumindo, deste vídeo é o seguinte: preste atenção no que está acontecendo no mundo, né, de negócios da televisão, no modelo de negócios de cada plataforma dessa. Entenda as plataformas, como as pessoas utilizam, e aí sim tente fazer o seu roteiro adaptado a essa conjuntura toda que você elaborou. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas tem que tentar. Ficar parado é o que não dá. Porque ficar parado a gente já sabe que não vai dar certo. Porque a história já mostrou isso pra gente. Então, corre atrás, só depende de você. Tchau, pessoal. Boa jornada.